Falei, bom, eu tenho que procurar alguma coisa que seja sustentável, porque a gente percebe que a previdência compulsória ela não será sustentável ao longo do tempo. Isso acabou se comprovando e, lamentavelmente, nós tivemos agora, no recente muito próximo, a questão de termos que delinear recursos para que isso acontecesse. Só que, infelizmente, as modificações e as alterações, a reforma que foi feita na Previdência, ela continua insustentável, tá certo? A minha visão naquela época era uma visão assim muito diferente daquela que se propaga hoje. Ou seja, eu interpretava e entendia que quem tinha que suportar uma previdência não era o Estado, era a empresa, tá entendendo? A empresa, na minha modesta forma de interpretar e de pensar, deveria ser o quê? Deveria ser a propulsora de fazer com que os empregados não fossem apenas empregados, que fossem parceiros também. E como parceiros, eles poderiam, tendo participação acionária através da posse de ações, se aposentarem como parceiros, né? A exemplo do que se aposentavam e se aposentam os controladores. Então, eu tive como um exemplo prático quem? Os controladores. Por quê? Porque os controladores eles sempre terão uma condição digna, forte, representativa e capaz de mostrar uma sustentabilidade. Por quê? Porque eles são detentores de ações e as ações elas vão garantindo o quê? Elas vão garantindo o resultado esse que depois ele é distribuído através de dividendos, então eles sustentam uma condição plena para o indivíduo. Então, eu parti para uma análise assim, que pudesse sustentar, é isso, uma previdência. Eu não inventei a previdência sustentável, eu apenas mostrei que ela existe. Lamentavelmente, as autoridades nunca quiseram admitir que isso ocorre. E hoje está mais do que comprovado que se essa alternativa tivesse sido feita ou tivesse sido levada adiante, hoje nós teríamos o quê? Nós teríamos a grande maioria dos elementos da Previdência sustentados por quem? Sustentados por uma estrutura sustentável, que seria o quê? Que seria o resultado das empresas distribuídos através de dividendos e juros sobre capital próprio. Então, o que eu fiz? Eu interpretei que esta trajetória poderia ser interpretada como uma trajetória viável e sustentável. E foi o que eu fiz. Eu criei um programinha, já que eu não tinha condições de comprar uma aposentadoria imediata, não é isso? Quem quiser comprar uma aposentadoria já pode comprar. É só comprar uma quantidade de ações que lhe permita ter uma renda mensal, ele terá essa aposentadoria, certo? Então, o que eu fiz? Como eu não tinha condições de comprar uma estrutura acionária, uma posição de ações que me assegurassem uma renda mensal, o que eu fiz? Eu fui progressivamente e paulatinamente, através da criação de metas, né, e da superação dessas metas, eu fui criando um programa e fui comprando ações. Diante disso, eu criei uma expectativa. Essa expectativa, ela deu origem a um trabalho na qual eu interpretava que se eu comprasse 1.000 ações por mês, ao longo de 30 anos, imaginem, 30 anos naquela época, eu teria, então, uma estrutura previdenciária capaz de sustentar uma provedoria digna de viver bem. Então, o que eu fiz? Eu fiz um trabalho, né, propondo a compra de 1.000 ações por mês durante 30 anos, é isso? Reinvestindo sempre o dividendo e os ganhos que eram provenientes dessa primeira aplicação e das demais aplicações,
E cheguei numa conclusão. Após o 8º ano, eu já não teria mais que colocar dinheiro do bolso. A própria reinversão de valores garantiria a sustentabilidade da compra de 1.000 ações por mês. E foi assim que eu fiz um programa de longo prazo, não é isso? Porque a aposentadoria tem que ser considerada um programa de longo prazo. E eu, então, interpretei o seguinte, que como esse programa ele estava baseado em ações, então eu criei um título chamado Que Ações Garantem o Futuro, tá certo? E realmente isso daí foi um projeto que, na época, o presidente da época, o presidente da Bolsa da época, o Najib Scala, né, também elogiou bastante a questão, e o mercado como um todo também elogiou, porque foi um trabalho de fôlego, um trabalho que pretendia mostrar que se nós nos arrojássemos a um investimento baseado na geração, na distribuição e na geração e na distribuição de riqueza, a gente poderia ter a possibilidade de um sucesso. E isso aconteceu com todas as letras, e eu me sinto bastante orgulhoso por isso, tá certo? E, é claro, não deixei de ser beneficiado com isso, porque hoje eu sou um aposentado baseado nesse critério, nesse projeto, bastante contemplado. Então, o que a gente tentou, na verdade, mostrar às pessoas é que, se você desenvolver um regime de aplicações sistemática no segmento acionário, não que você contemple e interprete o segmento acionário como um órgão vivo onde você deve aplicar. Você tem que originar assim, fatores vindos de quê? De um projeto. As ações, elas passam a ser o quê? Elas passam a ser a possibilidade que você tem de participar desse projeto. Então, nós prosseguimos, continuamos desenvolvendo esse mesmo mecanismo, não é isso? Avaliando todos os projetos que as empresas procuram demonstrar. E, na época, a CESP, né, que foi era uma empresa estatal, que no seu estatuto ela desenvolvia uma série de quesitos, entre eles ela dava uma bonificação de 10% ao ano e distribuía 2 dividendos anuais. Ela ainda possuía um critério que ela distribuía o dividendo mínimo prioritário e obrigatório. Então, isso aí foi uma coisa que foi o sustentáculo dos primeiros movimentos do projeto. Depois, quando o presidente, o governador de então, na época, o doutor Paulo Maluf, criou o Paulo Petro, as ações da CESP alcançaram uma cotação que já não se faziam representar por um projeto de renda mensal sustentável, não é isso? Então, nós passamos a vender as ações da CESP e adquirir ações de outras empresas que ostentavam a mesma condição, só que com critérios muito mais brilhantes e muito mais atrativos do que a CESP na ocasião. Na faixa de 45, 50 centavos, a CESP era uma boa empresa para você comprar e formar um patrimônio, porque o yield dela era um yield muito favorável. A partir do momento que ela passou para 1,80, 1,90, ela passou a ser o quê? Ela não passou a ter a mesma representatividade. Então, o mercado ele nos oferece isso, a possibilidade da gente fazer substituições criteriosas, é claro, dentro desse mesmo enfoque, né, que é o enfoque da renda mensal, substituindo valores, substituindo aplicações, quando essas se apresentarem generosas no aspecto de renda mensal.